caríssimos irmãos e irmãs que acompanham as reflexões deste grupo. Neste domingo, 14 de junho e 11º domingo do tempo comum, a liturgia retoma a leitura sequencial do Evangelho segundo Mateus, que fora interrompida desde o tempo da Quaresma até a solenidade da Santíssima Trindade, celebrada no domingo passado. E refletiremos hoje exatamente sobre o texto do Evangelho, que começa no capítulo 9, versículo 36 e vai até o versículo 8 do capítulo 10 de Mateus. Esse texto faz a transição entre uma sessão narrativa e um discurso de Jesus. Por sinal, essa alternância entre narrativa e discurso é uma das principais características literárias do Evangelho de Mateus. O texto compreende a conclusão da sessão narrativa que sucedeu ao discurso da montanha e introduz o discurso missionário, que é o segundo dos 5 discursos de Jesus em Mateus. É importante perceber essa transição porque, mais do que uma questão meramente literária, ela revela muito sobre Jesus e o seu agir em favor do bem das pessoas. O primeiro versículo diz: vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. É essa situação de abandono o que motiva Jesus a tomar uma iniciativa movido pela compaixão, que é muito mais do que um mero sentimento. É uma comoção profunda que resulta em ações concretas. Jesus parte sempre de situações concretas. Vendo situações desafiadoras, ele toma iniciativas para transformá-las. Se as multidões estavam abandonadas, ou seja, cansadas e abatidas, é porque aqueles que deveriam ter cuidado com elas, quer dizer os pastores, os chefes religiosos e políticos da época, tinham negligenciado, tinham se corrompido. E a primeira atitude de Jesus, movido pela compaixão, é uma demonstração de confiança no Pai, o dono da messe. Por isso ele exorta os discípulos a pedirem em oração operários para a messe. Em seguida, ele mesmo faz dos seus discípulos os operários da messe, chamando-os e compartilhando com eles a mesma autoridade que recebeu do Pai. Quer dizer, autorizando seus discípulos a fazer o mesmo que ele já fazia desde o início do seu ministério: expulsar demônios e curar enfermidades. Ações que expressam a vida em abundância, a libertação de tudo o que impede o ser humano de viver com dignidade e bem-estar. É a luta contra tudo o que destrói a vida do ser humano, tanto material quanto espiritualmente falando. Por isso, essas ações fazem parte do anúncio do reino dos céus, que mais do que uma realidade para o futuro, é uma necessidade do presente. É um mundo justo, igual, solidário e fraterno, sem nenhuma forma de exclusão nem exploração. É um começo do céu já aqui. Um mundo sem pessoas abandonadas e maltratadas, como estavam aquelas multidões contempladas por Jesus, e ainda hoje estão milhões de pessoas pelo mundo. E isso torna mais atual do que nunca a prece ao Pai por mais operários para a messe. E que esses operários, que na verdade somos nós, discípulos e discípulas de hoje, que sejamos de fato comprometidos à maneira de Jesus, capazes de ver as situações desafiadoras e em seguida buscar soluções transformadoras à luz do Evangelho. Assim como Jesus, não podemos ficar indiferentes diante dos desafios que nos rodeiam. Aos que Jesus chama, ele também os envia. Por isso são chamados de apóstolos, que significa exatamente enviados. Inclusive aqui em Mateus 10:2, é a única vez em que os discípulos são chamados de apóstolos neste Evangelho.
e também é a única vez em que os nomes dos 12 são elencados um por um. A lista começa com Pedro, que assumirá um papel de porta-voz do grupo ao longo de todo o Evangelho, e termina com Judas Iscariotes, o qual se desintegrará do grupo após a traição. O campo da missão neste primeiro momento é Israel. O mundo, como arena da missão, será confiado somente após a ressurreição, na conclusão do Evangelho, quando o ressuscitado envia os discípulos a todas as nações da terra. Por enquanto, é em Israel que eles devem atuar, salvar o que estava perdido, devido às negligências das lideranças, sobretudo as religiosas, o que já tinha sido alvo de tantas denúncias pelos profetas do Antigo Testamento, especialmente Ezequiel, no capítulo 34 do seu livro, que se queixa dos maus pastores que abandonaram as ovelhas para cuidar de si próprios. É por esse abandono que a missão dos discípulos de Jesus, transformados em apóstolos, ou seja, em enviados, começa. A última recomendação de Jesus, no texto lido hoje, uma vez que o discurso se estende por todo o capítulo, é a gratuidade da missão. De graça recebestes, de graça deveis dar. O reino não tem preço. É oferta de vida em plenitude. É dom, é graça. O discípulo de Jesus não é um mercador do sagrado, mas o portador de um dom gratuito e universal, que é o amor misericordioso de Deus. Um abençoado domingo para todos e todas.